Olá, bem-vindo ao O Ponto, programa semanal de entrevistas da CNN. A partir de agora, nós recebemos 2 convidados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nosso entrevistado é o senador pelo PSL de São Paulo, Major Olímpio. Olá, senador. Olá, Renata. Olá, Caio. Para mim é uma satisfação ter uma oportunidade aqui no Ponto para prestar contas à sociedade. Obrigada, senador. Eu vou então direto ao ponto. O senhor disse recentemente que o presidente Jair Bolsonaro é um traidor, que estava tropeçando nas palavras. Essa declaração foi dada pelo senhor em uma resposta à pressão de policiais que o acusavam de justamente ser um traidor ao deixar de apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o senhor entende que a maior parte dos policiais do país é bolsonarista? Não é a maior parte bolsonarista, mas aqueles que são, realmente me acusaram, alguns ainda acusam, de ter traído o presidente. A minha resposta foi exatamente isso. Eu não tenho bandido de estimação, eu continuo na mesma linha, eu continuo defendendo um combate intransigente à corrupção, eu continuo defendendo a prisão após segunda instância, eu continuo contrário ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu continuo contrário à lei de abuso de autoridade, quando a população pedia mais segurança e combate à corrupção. O presidente sancionou uma lei punindo policiais, promotores e juízes que estão na ponta da linha no combate à corrupção. Exatamente por isso foi a minha resposta. E o meu rompimento de ordem pessoal com o presidente, pessoal, não política, foi justamente em função do filho senador e eu querendo abrir uma CPI para apurar a conduta do Supremo e o presidente me arrebentando, dizendo para não fazer isso. Entendi. Senador, eu queria que o senhor explorasse um pouco mais, no encalço ali da pergunta da Renata, essa questão das polícias militares serem uma base bolsonarista. As polícias militares, de fato, são uma base do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, nas conversas que o senhor teve antes do rompimento e mesmo na campanha, tem esse alinhamento? E o senhor sente que as polícias militares do país ficarão com o presidente durante todo o seu mandato? Não será isso durante todo o mandato, que as decepções são muito grandes. Agora, a base para a eleição do Jair Bolsonaro, assim como a minha de senador, eu me elegi senador graças à força do Bolsonaro. Isso eu sempre vou admitir e agradecer. As polícias militares foram a base dele no país todo, não foram as Forças Armadas, que entraram já depois, e os oficiais já depois de eleito. No momento em que ele se apresentou como um homem para resgatar o combate à corrupção, tirar a esquerda e resgatar a segurança pública, todos os quartéis de polícia e bombeiro, informalmente, se transformaram em comitês informais do presidente Bolsonaro. Isso é uma verdade irrefutável. Até pelos compromissos que ele tinha e que ainda tem que manter em relação à segurança pública. Mudança de legislação, estrutura para as polícias brasileiras, regulamentação do papel da polícia brasileira. Então, essa identificação ela não ocorre com uma intensidade muito grande. Mais que uma identificação, uma esperança. Mas, de forma nenhuma, eu quero deixar aqui para a população brasileira absolutamente impossível o que alguns veículos de comunicação, algumas pessoas andaram insinuando, que se houvesse um golpe, um autogolpe do presidente, que as Forças Armadas não apoiariam, mas que as polícias militares e os corpos de bombeiros se aliariam ao presidente. Isso é absolutamente improvável, inverídico, jamais vai acontecer, das forças policiais militares ou de bombeiros militares se sublevarem ou desafiarem a própria lei, a legislação penal militar e a Constituição brasileira. Não existe essa possibilidade.
Agora, senador, esse apoio que o senhor relatou, né, que foi muito forte durante a campanha, ele se mantém hoje? Ele se manteve durante esse primeiro ano de mandato? Como é que o senhor vê hoje o bolsonarismo entre as forças policiais? Olha, está em declínio. Primeiro, as forças de segurança, na reforma da Previdência, não foram atendidas na plenitude pelo presidente. Mesmo os militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares, não estavam no projeto junto com os militares federais. Foi por pressão dos deputados federais que incluíram as polícias militares e os corpos de bombeiros lá na Câmara. E no Senado nós só sustentamos. Já tinham ficado na beira da estrada. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Penal, guardas municipais, foram literalmente esquecidos pelo presidente na Previdência. Ou seja, tomaram burdoadas. Recentemente, mais um motivo para o declínio. Nós tivemos aí uma legislação, a Lei Complementar 173, de ajuda aos estados. E o presidente, entenda-se o governo federal, colocou na legislação uma cláusula dizendo que os estados não podem fazer nem recomposição salarial até 31 de dezembro do ano que vem. E os municípios também. E arrancou, tomou, do dia 22 de maio, que foi sancionado, até 31 de dezembro de 21, a contagem do tempo de serviço para efeito de anuênios, triênios, quinquênio, sexta parte e até a aposentadoria dos servidores públicos e, portanto, dos policiais. Nós ainda estamos tentando derrubar esse veto no Congresso. Mas foi mais uma bordoada que os profissionais da segurança pública tomaram do presidente. Eu diria uma terceira. O presidente anunciou que ia fazer um indulto de Natal, um perdão presidencial, para os policiais de rua que tivessem condenação. Ele mesmo chegou a citar, não é porque dá 2, 3 tiros num bandido que mereça ter uma condenação. Criou-se uma expectativa. E eu vou dizer a vocês, nenhum policial brasileiro, nem civil, nem militar, nem federal, foi contemplado por esse perdão presidencial. Nenhum. Zero, foi só uma propaganda. Então, vai cair no declínio essa confiabilidade que haveria um apoio institucional do governo e da presidência em relação às forças de segurança. Então, senador, eu vi de uma fonte em Brasília que mais ou menos entre 80% e 90% dos policiais militares do Brasil apoiam o presidente Jair Bolsonaro com unhas e dentes, né? Retomando um pouco da resposta que o senhor deu antes, da possibilidade de um golpe ou de um autogolpe, os policiais militares saírem em defesa do presidente. Isso tudo, então, é inverídico. Não há chance disso acontecer e também queria que o senhor avaliasse esse percentual que essa pessoa que conhece bem a categoria me disse. Eu duvido que alguém converse mais com profissionais da segurança pública, especialmente com PMs e bombeiros, no Brasil, do Brasil todo, quanto eu. E primeiro, isso é um chute de 70%, 80%, 90%. Não tem nenhuma pesquisa feita nas instituições policiais militares ou bombeiros militares. Isso é aquele achismo de ocasião e que acabou criando problemas, sim, em vários estados, com o questionamento da mídia e da população se os policiais militares e bombeiros militares iriam ter o seu dever de obediência aos governadores. Isso é o óbvio, independente se o governador é bom ou não, se é de esquerda, direita, de centro, seja lá o que for, o compromisso com a Constituição e com a legislação, ele é muito maior. Nenhum policial militar ou bombeiro militar, ou os militares das Forças Armadas, vão manifestar a sua preferência política e eleitoral no exercício da sua atividade. Então, não há a menor possibilidade. Se jogou isso, por quê? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares têm o dobro do efetivo ativo das Forças Armadas brasileiras, das 3 forças. Mas jamais você vai ter uma ruptura institucional
forças policiais militares dos estados pegarem armas contra as forças da União para defender o presidente. Isso é conversa de muitas vezes de pessoas irresponsáveis em grupos de WhatsApp tentando criar uma sublevação da ordem. Ontem mesmo, em grupo de WhatsApp, estavam se dizendo de um decreto-lei do presidente criando ou recriando um sistema de julgamento militar, inclusive para civis. Gente, desde a Constituição de 88, não existe mais a edição de decreto-lei. Né? E fazem esse tipo de coisa tentando criar um tumulto da ordem. Mas nós precisamos dizer para a sociedade brasileira, vocês estão me dando a oportunidade. Podem confiar de forma absoluta nas suas polícias militares e seus bombeiros militares. Eles vão seguir o ordenamento constitucional, não vão pegar em armas contra as Forças Armadas, nem para defender o Bolsonaro como presidente, nem a presidente nenhum. Eles vão cumprir de forma rígida o que está na Constituição, nas suas missões do artigo 144, sem sair nenhuma vírgula. Senador, o senhor fala aí, analisando, né, um eventual risco de ruptura, né, de subversão da ordem democrática. Agora, um outro aspecto que é desse avanço, que seja do bolsonarismo ou de, digamos, de militância partidária dentro das forças policiais, porque é na medida que isso resvala na atuação das polícias, por exemplo, diante de manifestações contrárias ao governo, né, ou contrárias a ideários que certos integrantes das tropas estejam seguindo. Como o senhor enxerga hoje esse aspecto e se é necessário algum tipo de medida para conter os casos em que há, sim, algum tipo ali de militância? Olha, qualquer militância no exercício da atividade, ela é condenada desde a Constituição, que veda, no artigo 14, filiação partidária até, e no procedimento mais ainda. E eu falo com experiência de causa. Nós estamos aqui na Avenida Paulista. Eu fui comandante aqui da região central de São Paulo e comandei muitas ações aqui na Avenida Paulista, no Anhangabaú, na Praça da Sé. E nunca confundimos as coisas. Independe de quem é o governador, o partido dele, quem é o presidente da República. Se alguma ação individualizada de excesso ou omissão existe ou existir, isso é apurado e punido com toda a severidade. Eu posso dizer isso com absoluta tranquilidade. Também no momento que querem politizar ações da força policial numa manifestação, não é próprio. Olha, foi mais condescendente com essa manifestação porque isso é uma manifestação pró ou é uma manifestação contra. Não existe isso, não existe orientação de comando. A instrução, os programas operacionais padrão nesse tipo de ação, de forma nenhuma. A força policial, ela está ali para garantir a lei, a ordem, a tranquilidade pública. Não houve um avanço na legislação, não se atacou pessoas, instituições, a própria força policial. A força policial, ela estará presente, impassível, para garantir, primeiro, o livre direito de manifestação, desde que o seu caráter seja lícito. E, num segundo momento, para evitar a quebra da ordem, a destruição de patrimônio, a agressão física às pessoas. Essa é a missão da polícia ostensiva para a preservação da ordem pública. Quando ela age numa ação com massa, é preservação e restabelecimento da ordem pública. Não é porque o presidente é de direita, ou o presidente é de esquerda, ou o governador é contra, ou o policial não gosta do governador. Nada disso tem a ver no momento de uma ação policial. Se está se excedendo ou está se omitindo, as duas situações são condenáveis. Senador, na sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro atendeu muito mais as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica no seu governo do que as forças policiais, policiais militares, bombeiros? As forças policiais militares, bombeiros, as forças de segurança, ele não atendeu em nada.
as Forças Armadas, na reforma da Previdência, ou seja, na lei previdenciária, que é o nome da malha de proteção social das Forças Armadas, porque vai dizer, as Forças Armadas não têm previdência. O presidente aproveitou o ensejo e fez um repactuamento salarial das Forças Armadas, de tal forma que um general de exército passou a ganhar R$8.000 a mais do que justo e legítimo. Né? Ele deixou fora praças que não tenham curso nas Forças Armadas e os pensionistas. Agora, os que têm cursos e a oficialidade teve sim, foi contemplada pelo presidente. Forças policiais militares, bombeiros militares e forças de segurança, até agora nada. Senador, ainda usando seu conhecimento, seu contato, né, com as forças policiais, os policiais, eles não têm direito à greve. Ainda assim, a gente vê com alguma frequência no país a ocorrência de motins, como que a gente viu recentemente, no início desse ano, no Ceará. É preciso mais pulso firme nesse caso? Ali no caso especificamente do Ceará, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, evitou criticar ali o movimento, ele classificou inclusive como uma greve. Gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Em primeiro lugar, tanto no artigo 142 e se aplica aos policiais militares e bombeiros militares que estão no 144 da Constituição, 142 das Forças Armadas. Ela tem a vedação, a proibição de greve e de sindicalização. Com o seguinte aspecto, o que eles fazem para a sociedade é tão importante que a sociedade não pode ficar sem eles um minuto que seja. É muito nobre o espírito do legislador constituinte quando escreveu isso, e não precisava nem ter escrito. Porque os policiais militares e os militares morrem pela pátria, pela sociedade, pela defesa do cidadão. Então, nós já temos a vedação, nós já temos os crimes que são praticados. Aonde você tem esses arremedos de sublevação da ordem, o último realmente foi no Ceará, eu fui lá a convite dos senadores do Ceará, tentei fazer a mediação, depois fui muito criticado pelos líderes grevistas lá, porque eu disse, isso não é conduta de polícia. Mascarado, tocando fogo em viatura, cortando pneu com machado de viatura do Corpo de Bombeiros. Isso é coisa de bandido, isso é coisa de safado. Não é coisa de polícia, coisa nenhuma. Não é uma questão de pulso ou não. A legislação, ela está ali. Ocorre que muitos governadores vêm arrebentando ao longo dos anos, aproveitando que não pode ter sindicalização e greve, e vão arrebentando na política salarial ou condições de trabalho para os militares estaduais. Isso acaba criando alguns focos de revoltados nesse momento. Não podemos nem falar em greve. Naquele momento eu estive lá no Ceará e eu afirmei, o presidente errou, o ministro Sérgio Moro também foi lá e ficou naquele momento em cima do muro, né? Também erraram naquele momento, porque nós tínhamos ter dado uma demonstração, eu fui lá, eu participei em reuniões com o Comando Militar das Forças Armadas, com a Secretaria de Segurança, com o governador do Estado. Não faltou pulso ao governador, coisa nenhuma. O que foi é um excesso que foi praticado e as atitudes tomadas foram as que foram possíveis diante daquele quadro, né? Então, eu digo para vocês, aonde acontecer um quadro dessa natureza, tem que ter pulso firme, não é conduta esperada de militares, muito menos dos militares estaduais, porque a população sofre demais. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, mas é com representatividade associativa, é na mesa de negociações, através dos seus representantes parlamentares. Nunca ameaçar com armas aqueles que nós temos obrigação constitucional de defender. Senador, só ainda nesse tema, nesse caso, qual a avaliação do senhor sobre a atuação do governo federal? Porque se, por um lado, houve essas declarações do presidente, né, de não criticar, repreender o movimento, por outro lado, o governo não só enviou tropas da Força de Segurança Nacional, como também decretou a operação de garantia da lei e ordem. A avaliação que o senhor faz sobre como o governo federal agiu nesse caso do Ceará? A conduta foi omissiva. Eu estava lá e eu acompanhei. Não vou me colocar, eu não tenho nem a condição política disso. Mas a garantia de lei e ordem foi o óbvio
ao pedido do governador do estado. A colocação da Força Nacional de Segurança e mesmo contingentes a mais das Forças Armadas foi sem ter o menor indicativo de que poderia usar essas forças. Eu estava lá. O general dizendo, nós não viemos aqui para resolver o conflito, e sim para auxiliar na força ostensiva de proteção à população. Fosse eu, presidente da República, eu teria utilizado, sim, o contingente das Forças Armadas, da Força Nacional, junto com as tropas especiais da Polícia Militar do Ceará, que estavam mais do que prontas e disponíveis, segundo o comandante-geral da Polícia Militar me relatou, e teria já resolvido a questão. E não haveria derramamento de sangue, não. Era mais bravata do que realidade. Era mais utilizando a inocência de policiais militares recrutas com mulheres, com crianças que não iam afrontar forças legais coisa nenhuma. Então, na minha avaliação, foi uma omissão generalizada das forças federais que deveriam ter garantido a ordem naquele momento. O governo pediu, não estou aqui discutindo se o governador é do PT, se não é. O governador de lá, ele tomou atitude. Ele pediu a garantia de lei e ordem. Ele disse ao governo federal, me ajude. E nós tivemos uma presença lá. E como bem disse os responsáveis das Forças Armadas, não é para resolver a questão dos policiais amotinados, e é sim para fortalecer a visibilidade nas ruas. Então, foi uma conduta omissiva. Agora, senador, nesse caso do Ceará, ele não acaba sendo um contraponto importante ao que o senhor acabou de dizer, de que não há possibilidade de, pelo menos parte de policiais militares pegarem armas contra o governo ou a favor de algum governo? Olha, no Ceará nós temos uma força policial de 20 mil homens e tinha 400, 500 que foram induzidos, né? Tantos que vários vão perder a função pública, ainda vão ser condenados, né? Não vai ter anistia no Congresso porque a sociedade brasileira disse não aceita esse tipo de coisa. Então só perderam. Agora, institucionalmente, eu quero garantir, não existe a menor possibilidade de uma força policial militar estadual, né, se insurgir contra as forças da União, se insurgir contra a obediência ao governador do estado, por pior que ele seja. A força policial militar em São Paulo sofre horrores há muitos anos na mão de governadores, sofre nesse momento, mas ela é fiel à Constituição e à sociedade. Risco zero. Mas, senador, como então evitar que a gente veja daqui a um tempo um novo episódio como esse, um novo motim? Porque o Ceará ali não foi um episódio totalmente fora do que a gente viu nos últimos tempos. Há volta e meia alguma ocorrência desse tipo. Antes do Ceará, por exemplo, todo mundo vai lembrar o que aconteceu no Espírito Santo, né, que foi um motim ali que acabou resultando num número grande de mortes pelo aumento da violência. Então, como evitar esse cenário? Olha, constitucionalmente já está amarrado com a vedação de greve e sindicalização aos militares estaduais, aos militares federais, porque a própria sociedade entende que não pode ficar sem eles. É impossível uma ação dessa. Uma paralisação não é nem da Polícia Militar de São Paulo, da Central de Operações, do Copom de São Paulo, por 12 horas, daria o caos para o país todo. Talvez com uma convulsão inimaginável para a sociedade brasileira. Então você tem a lei amarrando, você tem a hierarquia e a disciplina, e você tem a aplicação disso. Agora, quando quem manda perde a vergonha, quem obedece perde o respeito. Quem manda tem que ter pulso, tem que ter responsabilidade pública, não pode ter posicionamento político ou partidário, não pode jogar para a torcida, não tem eu gosto disso, gosto daquilo, nós temos compromisso com a sociedade. E governantes têm que ter a responsabilidade, não dá para massacrar com a política salarial sórdida, tirar garantias mínimas
e depois falar, olha, eu tenho o respaldo da Constituição para isso. Então, vira e mexe, você tem uma ação dessa, a resposta, a lei já garante com as vedações, as punições são severas, a maioria são expulsos e condenados. É o que a legislação pode fazer. Agora, senador, esse caso do Ceará, ele espelha bem o caso brasileiro, inclusive, Congresso Nacional, o seu caso também de uma politização ali da categoria, né? A gente vê um número crescente, cada vez maior, de parlamentares, de policiais militares que migram para a política. Eu queria a sua avaliação sobre esse fenômeno, não especificamente do Ceará, que lá é um caso bem simbólico, né? Um dos principais nomes da oposição é um policial militar, já foi candidato a governador, inclusive, mas mesmo no Congresso Nacional a gente vê nos últimos anos, na atual legislatura, a chamada bancada da bala, queria inclusive a sua avaliação sobre isso, cada vez mais forte. Por quê? Eu sempre digo que, né, essa nomenclatura jocosa, não é elogiosa não, de bancada da bala. Eu prefiro ser da bancada da bala do que a da bancada da mala, que ainda é gigantesca na área política. Mas eu quero dizer que antes até de ser um policial militar, que sou, né, hoje na reserva, sou um veterano, mas sou também um cidadão. Então, nesse exercício da cidadania, essa decadência da classe política, ela foi tão grande com esses escândalos de mensalão, depois petrolão, Operação Lava Jato e a população com ojeriza da classe política, que a população começou a enxergar nos policiais civis, militares, na Polícia Federal, nos guardas municipais, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Penal, nos militares federais da reserva, uma certa reserva moral de cidadãos menos suscetíveis a estarem envolvidos na corrupção, na safadeza política. E isso foi um avançar. Nós temos hoje, né, 19 deputados federais, policiais militares, 62 deputados estaduais, policiais militares, 2 senadores, eu e o Stevenson. E a tendência disso é um crescimento. Até porque antigamente se dizia, olha, se afastem da política, a política é uma coisa do mal. Né? Hoje existe um entendimento, olha, a forma de você não ferir a Constituição nem a legislação é você se tornar um representante dentro da política. Então nós temos hoje no estado de São Paulo 115 vereadores PMs. Após as eleições de 2020, serão mais de 250. Né? Até porque você não pode cercear o direito do policial militar ou do bombeiro militar como cidadão de votar e ser votado. Eu repito, já tem a restrição, você não pode ter filiação partidária. Nós já perdemos, você só pode se filiar se você estiver na ativa na ocasião das convenções. Então já é bastante difícil uma eleição, porque você não consegue ter história nem militância em partido nenhum. Mas você não pode cercear esse direito. Senador, o senhor falou há pouco, né? Foi eleito e também fez campanha intensamente por Jair Bolsonaro e chegou até o Senado por conta do apoio dele. Por que o senhor entende que Jair Bolsonaro perdeu esse rumo do combate à corrupção e, portanto, o senhor decidiu não mais ser ali da sua base de apoio, né? Continuar aliado do presidente? Olha, 99% dos projetos do governo eu voto. A ruptura minha de ordem pessoal com o Jair Bolsonaro foi porque ele me chamou, queria que eu saísse do grupo Muda Senado, Muda Brasil, que é um grupo independente. É um grupo de 22 senadores que assinam CPIs para lava-toga, assinam pedido de impeachment de ministro do Supremo ou de Procurador-Geral da República, querem realmente a continuidade da Operação Lava Jato, são contra o fundo de financiamento de campanha, querem a prisão após segunda instância. E, lamentavelmente, no momento, para proteger o filho, primeiramente o presidente me chamou em apartado, numa agenda oficial, lá no gabinete da presidência, me pediu para sair e para considerar retirar a assinatura da CPI e sair do Muda Senado, Muda Brasil. Eu disse, não vou fazer isso. Depois, o filho dele, senador, ligou, exasperado num dia, xingando as 2 senadoras do partido.
As duas se desesperaram, me ligaram, eu liguei para ele para saber, ele começou a me xingar. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, respondi na mesma medida. O pai tomou o telefone e começou a brigar comigo, eu com ele. Exatamente isso. Então, quem se desviou dos princípios de combate à corrupção foi ele, presidente da República. Quem faz corpo mole de ter a prisão em segunda instância é ele. Quem está ali desmanchando a estrutura da Operação Lava Jato, no mesmo alinhamento com o Procurador-Geral da República, é ele. Eu rezo todo dia para que o presidente se realinhe com as pautas que o elegeram. Combate intransigente à corrupção. A lei é para todos. Quem tem filho grande é elefante, quem tem filho bigodudo é camarão. Então o presidente se prejudica e prejudica o país na hora que ele confunde as situações e ele acaba enveredando para essa defesa de filhos que prejudica demais o país e o arrasta para algumas situações que eu não vou compactuar. Não vou mesmo. Não vou bater palma para crime, não vou bater palma para situação errada, de maneira nenhuma. Estou com os cabelos brancos, em fim de carreira na área política, jamais pensei chegar ao Senado, mas eu vou cumprir o meu mandato exatamente com os princípios que eu jurei cumprir. O presidente se realinhando, nós vamos estar mais do que juntos, não tem o menor problema. Ele se desviando desses princípios, não vai contar com, não é nem apoio, não vai contar com a minha presença, que pode até ser insignificante para a dimensão e para a força política dele. Mas eu não vou compactuar com coisas erradas. Senador, o senhor poderia detalhar essas 3 conversas que o senhor teve? Uma no gabinete do presidente da República, quem que estava, quanto tempo foi, qual o tom da prosa, né? O que especificamente o presidente Jair Bolsonaro te pediu? E depois, a conversa do Flávio Bolsonaro com o senhor disse que tomou o telefone e o presidente voltou a falar com o senhor pelo telefone. O que especificamente, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, te pediu? Dia 15 de agosto. O presidente mandou me chamar e botou, está lá na agenda, e conversamos dentro do alojamento dele. Coisa de amigos que somos, ou que éramos. E me pediu exatamente que deixasse o Muda Senado, Muda Brasil, porque eu sendo um aliado dele e o Muda Senado tinha posições por demais independentes, a questão da CPI do Supremo Tribunal Federal, eu ainda disse a ele, não tem nada a ver com o seu filho, senador. Nós queremos apurar a conduta dos tribunais superiores. A mídia que deu o nome de lava-togas. E até saímos juntos ali, ele ainda me levou para irmos juntos numa solenidade no Clube Naval. Isso foi no dia 15. No dia 21 de agosto, à noite, as 2 senadoras me ligaram desesperadas, porque o Flávio ligou destemperado, ofendendo as 2. E as 2, eu como líder do partido, e elas dizendo que ele dizia que eu estava induzindo. E eu liguei para ele para saber, olha, o que está acontecendo? E ele começou a cobrar que eu também era senador por causa dele e do pai dele. Começou a me ofender. Eu falei, cara, não tem nada a ver com você. Não estamos pedindo uma CPI para apurar condutas suas. Mas, numa evolução da conversa, ele se exasperou, eu também. Foi quando, terceira fase da conversa, o presidente pega o telefone e começa a se destemperar comigo também. E dizendo o quê? Dizendo o quê? Que eu devia a eleição a ele. Eu disse, eu devo, mas não vou compactuar com safadeza. Me respeite, então me faça me respeitar. E aí acabamos os 2 desligando o telefone, um na cara do outro. Foi a última vez que eu conversei com o presidente Bolsonaro. Ele nunca mais me chamou para conversar, eu nunca mais o procurei, eu continuo senador. Isso me deu um desgosto de vida terrível. Eu não poderia imaginar uma situação dessa ordem, né? Isso me arrebentou, me tirou o ânimo. Eu mesmo já disse, não quero mais ser candidato a nada. Eu perdi a esperança. Exatamente com essa situação, eu não esperava esse tipo de conduta, né? E hoje é o que se passa.
não tenho que perguntar para o presidente, não tenho que pedir para ele se eu tenho que ter alguma atitude ou não. Não faça, não farei isso. Hoje eu sou o líder do PSL no Senado, tenho a credibilidade do partido e dos senadores ali, tenho independência. Dentro dessa independência, eu voto muito mais os projetos do governo do que aqueles que são aliciados por cargos, que são de partidos, que estão ali sendo contemplados. Eu digo, como eu digo aos ministros, estou dizendo também, e digo ao presidente, se nós tivermos olho no olho, eu sou 0800. Eu e mais senadores, 32, assinamos um documento para o presidente. Nós não aceitamos nem emendas extraordinárias que não tenham previsão orçamentária. Então, nós votamos pelo ideal, pelo Brasil. Vai falar, você brigou? Não, e pessoalmente com o presidente, ele fez a opção na defesa do filho, ele que seja feliz nisso. Eu acho uma infelicidade para o país e um caminho muito ruim que ele tomou. Tomara a Deus, eu rezo para que ele volte para um alinhamento, conclua seu mandato, seja reeleito pela sua capacidade, mas eu vejo um caminho muito difícil nisso. Agora, eu, o cidadão, eu que encabecei a campanha aqui em São Paulo, sozinho, que eu presidia o PSL aqui, sem usar um centavo de recurso de fundo partidário, eu, com uma chapa formada de idealistas, para ajudar a eleição do Bolsonaro. Você sabe muito bem, Caio, você acompanha a política. Eu sou a maior zebra da história política do Brasil. Eu sou um cara que tinha 180 mil votos, que saí candidato ao Senado para ajudar na campanha do presidente. Para ajudar com 7 segundos de televisão e me recusando a usar fundo eleitoral. Vai se eleger como? Com grandes nomes da política aqui no estado de São Paulo. Lógico que a força do Bolsonaro impulsionou, mas eu também fiz o meu papel cidadão. Eu corri o estado de São Paulo 20 horas por dia dizendo, gente, vamos acreditar, é o momento da mudança, esse cara é diferente, esse cara é idealista, esse cara não é dinheirista, esse cara morre pelo país. E desse jeito mesmo. E eu gostaria de ver de volta esse cara. Senador, o senhor descreveu alguns movimentos recentes do presidente que o senhor entende que foram tomados com a intenção de proteger o filho dele, senador Flávio Bolsonaro. O senhor acredita, então, todos esses movimentos, atos, pedidos do presidente que, na visão do senhor, acabam prejudicando a pauta de combate à corrupção, apenas a preocupação em relação ao filho ou há também uma dose de pragmatismo político? A gente viu aí o presidente tentando acalmar os ânimos, um movimento de pacificação com o Supremo Tribunal Federal. Olha, o presidente tem uma preocupação que todo pai e toda mãe tem que ter, isso de proteção aos filhos. Mas tudo tem o seu limite. E o presidente teve 58 milhões de votos de brasileiros para cuidar do destino do país. Ele tem 3 filhos maiores que deveriam ser responsáveis, se não são, que arquem com as suas responsabilidades. O próprio senador, no momento da prisão do Queiroz, ele disse, isso é uma armação para atacar o presidente Bolsonaro. Ele já arrasta o pai para dentro da encrenca, né? E não tem muito pragmatismo do presidente. Porque o presidente, ele vive eternamente em conflito, é da natureza dele, isso ele não vai mudar. Ele tem sempre o inimigo da vez que ele está enfrentando. Então, de certa forma, ele bravateia muitas vezes quando ele diz, chega, porra, é a última vez que isso vai acontecer. Eu tenho os instrumentos da democracia na mão, dando sinalização que vai se insurgir contra o Supremo Tribunal Federal ou contra o Congresso. Na hora que ele vai em eventos públicos, que ali naquele evento, notadamente, ele tem a certeza de que existem manifestantes que estão atacando as instituições públicas. Ele faz porque é da natureza dele. Enquanto ele era deputado, não tinha eco isso, era apenas mais um deputado em 513. Quando ele se torna presidente da República, ele quer continuar com os atos de deputado, mas com a visibilidade de presidente.
isso atrapalha demais. Né? Eu vejo o presidente mais comedido nesse momento com o Congresso e com o Supremo a partir do momento da prisão do Queiroz. Né? Mais no intuito de proteção, realmente, melhor não falar nada para não falar besteira, né? Do que algum pragmatismo, ou a partir de agora vai. O Congresso Nacional, nós estamos vendo as pautas para o Brasil. Nós não estamos discutindo, eu duvido, as pessoas que acompanham as sessões remotas da Câmara e do Senado, vai dizer quem é a oposição ao governo hoje. Ninguém é. Mesmo a dita oposição ou a esquerda, estão dizendo, eu vou votar isso que é pelo Brasil. Em 100 dias de sessão remota, nós votamos 55 leis para o país. Nunca o Congresso teve essa produtividade. Por quê? É aquele negócio. Nós não vamos votar auxílio emergencial para as pessoas? Nós não vamos votar a ajuda para a pequena e a média empresa? Nós não vamos votar medidas que possam facilitar a saúde pública? Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Não interessa para o Congresso brigar com o presidente. Agora, é da natureza do presidente. Ele, 8h30 da manhã, ele diz, olha, a minha paciência está chegando no limite. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca, mas estou chegando no limite. Isso às 8h30 da manhã na porta da casa da residência oficial. 10 horas da manhã, empossando o ministro das Comunicações, ele faz um discurso meloso e elogioso ao presidente do Congresso e ao presidente do STF. Essa é a essência do presidente. E eu digo para você, o STF, os tribunais superiores ou a justiça não vai ser mais ou menos complacente com trégua. Qual é a trégua? Quer dizer que se o presidente é amistoso com o STF, vai deixar de julgar ou de encaminhar procedimentos que possa ter envolvimento de filhos ou de defensores do presidente? De jeito nenhum. As instituições elas têm que ser independentes e harmônicas. Mas na sua independência não tem esse juiz de valor. Olha, o Supremo Tribunal vai ser malzinho ou vai ser bonzinho em relação a isso. Não pode, pelo menos, isso acontecer. Senador, Flávio Bolsonaro se movimenta no Senado para salvar sua pele ou os senadores e a casa se movimenta para salvar a pele de Flávio Bolsonaro? Olha, com relação a mim, eu disse naquele momento, para mim, o Flávio Bolsonaro não existe mais. E assim eu penso. Então, comigo, ninguém vai fazer movimentação nem pró nem contra. Eu vi na imprensa que houve um arremedo, teria havido um jantar de aproximação ou coisa parecida. Eu não vejo dentre os senadores ânimo e ambiente para isso. Para quê? De qualquer mobilização de apoiamento, ou para se criar uma redoma, ou uma proteção em relação a qualquer circunstância. Pelo menos, ou estão me excluindo completamente desse debate, porque já sabem a minha posição de isenção, não é de ataque não, é de isenção. Mas também não bato palma para louco dançar não. Cada um com a sua responsabilidade e na medida do que praticou. Então, mas dos 81 lá, é possível avaliar que a ampla maioria não quer avançar com qualquer processo ali contra o senador Flávio Bolsonaro? Não, eu acho que os senadores, até porque é uma casa mais madura, nós temos lá 14 ex-governadores. Tem gente muito madura na política e é uma casa de responsabilidade. E nós estamos, para te dizer com tranquilidade, num começo de apuração. Num começo, de fato. O Queiroz foi preso, a mulher dele está foragida. Quais serão os próximos passos? Haverá uma delação? Seria o Queiroz um algoz policial experiente que abusou da confiança de um filho de um amigão, deputado estadual novo na Assembleia Legislativa do Rio? Ou seria ele o diretor financeiro de uma holding familiar? Isso aí nós vamos ter desdobramentos de apuração. E isso vai acontecer. Às vezes com delações, às vezes com busca de materialidade. Vamos ver, não dá para você fazer um juiz de valor, não dá para o Senado abrir um procedimento de cassação, por exemplo, de um senador, sem ter sequer um processo concluso
ou com a materialidade formada sobre isso. Não vai acontecer isso. Não é porque tem jantar ou articulação, não. É por causa da maturidade da casa. É como o processo de impeachment. Nós já temos 45 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Bolsonaro. Porque qualquer cidadão pode entrar com base na lei de impeachment de 1950. Só que o presidente da casa, ele vai avaliar cada caso para ver se ele dá o encaminhamento inicial, se tem um mínimo de pertinência. Você não pode fazer um julgamento de ordem político dessa natureza sem ter uma fundamentação de dados ou da apuração em relação a isso. Não que precise se caracterizar o crime, né? Porque aí você está analisando o decoro, a condição para o exercício da atividade, seja do presidente do impeachment, seja da cassação de um senador ou de um deputado federal. Mas hoje você não tem essa materialidade. Senador, então o Caio pediu a sua análise sobre essa rede de proteção hoje em relação ao senador Flávio Bolsonaro, mas queria ouvir do senhor então sobre esse outro aspecto que o senhor traz em relação ao impeachment, ou seja, como está hoje a rede de proteção de Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro. O movimento do presidente de formar essa rede, essa base de apoio, especialmente na Câmara, com a aproximação do Centrão, fez com que ele estivesse hoje blindado? Olha, eu vejo como um grave equívoco do presidente, vejo como uma coisa muito positiva que eu bato palmas até hoje. O presidente teve a liberdade para definir 22 ministérios e colocar 22 ministros, sem interferência de ninguém. Até os dois que eram do Democratas foram uma indicação da bancada da Agricultura e uma questão pessoal dele com a Mandetta naquele momento, mas não foi por causa de partido e sim por causa da proximidade com ele. E ele aguentou mais de um ano de governo dessa forma. Eu entendo que ele foi mal assessorado nesse momento, com esse loteamento que não tem outro nome. Você pode, é governo de coalizão. O nome que você quiser dar, chama-se toma lá, dá cá. Por que se quer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar? Porque tem 58 bilhões de reais, mais do que o orçamento da maioria dos estados brasileiros. Por que se quer a FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde? Então, esses porquês, eu acho muito ruim. E é um filme que nós já assistimos. Basta você voltar alguns anos, você vai ver julgamento do Mensalão, depois você vai ver Petrolão, e você vai ver algumas das pessoas no mesmo cenário, né? E uma coisa, não vai blindar coisa nenhuma. Quando nós fizemos o impeachment da Dilma, a Dilma tinha mais de 300 deputados, até que começasse o processo, até que o PT e a Dilma virasse as costas para o Eduardo Cunha e falasse, nós não vamos te blindar, não, em relação à apuração de escândalos que ele estava envolvido. E aí ele pegou e apresentou, fez um encaminhamento para a CCJ de um pedido. Até aquele momento ela tinha mais de 300 deputados. Aquilo foi durante o procedimento, né? Porque o processo de impeachment, ele para acontecer, primeiro, você tem que ter um fato que não seja muito significativo, não. O da Dilma foi pedalada. Né? Você tem que ter um fato e você tem que ter o clamor público. Hoje, a pandemia, o afastamento social, ele evita aglomerações públicas, não prospera nada, né? Tenta fabricar manifestação pró ou contra. É esses mico aí que se não arrumar uma briga com a polícia não sai no jornal que aconteceu alguma coisa lá. Ridículo, ninguém vai nas ruas nesse momento. Então você precisa ter clamor público nas ruas e você precisa ter esse ânimo político no momento. Não adianta, falaram para o presidente, olha, tenha pelo menos 220 parlamentares aqui, porque se você tiver 172, aí já não completa os 342 para abertura, para aprovação de um processo de impeachment. Né? Ledo engana uma coisa dessa. Né? A Dilma foi ficando sozinha, passou dos 342 folgado, foi quase a 360 e depois chegou no Senado, foi empichada. Então, para não ter esse problema, né, não é essa aproximação agora, esses hipotéticos votos,
eu aprendi como policial na minha vida. Se você ceder à extorsão, você vai pagar a vida toda. Então, cada vez vai ficar mais caro. Então, esse risco existe ainda. Lógico que o risco existe. O que eu digo para vocês hoje, não tem um fato concreto, seja nesses 45 pedidos de impeachment, ou um fato que não foi objeto de ser pedido ainda, que deem a motivação política para se concluir um impeachment contra o presidente Bolsonaro. Não tem. Não tem. Tomara a Deus que não tenha ao longo do seu governo para o Brasil. O impeachment é uma coisa horrível para o país. Nós passamos esse caso em relação a Dilma, quase passamos com a situação dessa em relação ao próprio Temer, quando teve o vazamento das conversas dele com um diretor da JBS. Isso é horrível para a economia, para a sociedade, para o equilíbrio da própria nação. Então, nenhum de nós, e nem a oposição hoje, por mais aguerrida que possa ser, você não vê na oposição ao governo Bolsonaro, ou a tida oposição, manifestações mais contundentes pela saída do presidente. E sim para que o presidente se ajuste. É diferente. Senador, queria ouvi-lo sobre essa guerra de versões entre o presidente Jair Bolsonaro e o agora ex-ministro Sérgio Moro. Moro deixou o governo, o Ministério da Justiça, fazendo acusações ali ao presidente. Disse que o presidente tentou interferir na Polícia Federal sem uma razão, sem uma justificativa técnica. O presidente nega. Em quem o senhor acredita e por quê? Nessa questão de interferência na Polícia Federal no Rio de Janeiro, o presidente queria, sim, trocar o superintendente do Rio de Janeiro. Estou afirmando, não estou achando. Queria, sim. E a coisa mais infantil do mundo é a negativa disso a partir das próprias imagens da reunião ministerial, em que se tentar forçar ou conduzir a versão que o presidente estava preocupado com a segurança pessoal dele no Rio de Janeiro, é a coisa mais bizonha do mundo. Eu fiquei muito triste quando eu vi, depoimentos até de generais. General Ramos ainda está na ativa, General Braga Neto, que a gente tem uma admiração pela história, tentando fazer um exercício de linguística para não acusar o presidente, mas também não sustentar a versão que era para troca da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na hora que diz, e o general Ramos ainda diz, olha, o presidente olhou para o lado do Heleno quando falou, porque o Heleno é do GSI, e as imagens mostradas por todos vocês mostram exatamente o presidente olhando para o Sérgio Moro nisso. Não sei quais seriam as razões do presidente, não estou aqui fazendo defesa do episódio com o Sérgio Moro, ou não, acho que foi ruim para o país ele sair, foi ruim para o governo Bolsonaro. Até o último momento eu pedi a ele para que ficasse no governo, mas ele deve ter tido as razões dele e simplesmente entendeu que tinha chegado no limite. Mas nessa questão de trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, era fato, é concreto que o presidente queria sim. Senador, Sérgio Moro agiu por motivação técnica ou política? Eu não consigo fazer esse juízo de valor porque eu não consigo ver o Sérgio Moro como político. Talvez tenha uma definição de vida dele lá para frente, mas a convivência que eu tive com ele como ministro, ele sempre se mostrou como um sujeito técnico, avesso a posicionamentos políticos. Ao menor sinal de que ele pudesse ser usado ou ser colocado em interrogações políticas, ele refreava os ânimos, ou de eventuais apoiadores, e não, o senhor tem que ir para a área política, ou nada disso. Eu acho que o sonho dele era se fazer uma grande administração no Ministério da Justiça e se capacitar para ter a confiança do presidente e do Senado
para uma indicação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A forma dele sair, né, eu só sou contrário ele ter feito uma coletiva antes de entregar o papel. Eu sou muito papo reto, sem mimimi. Se é comigo uma situação dessa, eu ia lá e já batia na mesa, falava, ó, obrigado, presidente, até logo, a amizade é a mesma, mas dá licença que eu estou saindo. Aí eu ia lá fora e falava com a sociedade. Eu acho que aí foi um erro disso. O conteúdo, eu não vou fazer uma análise mais profunda, porque está em apuração, você tem um inquérito disso hoje, está se falando em ouvir o presidente da República. É mais, dependendo do conteúdo desse inquérito, vamos fazer um exercício de valor lá para frente. Dependendo do resultado, não estou dizendo que vai ter um resultado, poder-se-ir até abrir na Câmara a autorização num processo de impeachment. Aí cai no Senado, quem vai ser juiz disso? Eu serei um dos 81 juízes. Então eu jamais prejudicaria o meu voto, a confiança de mais de 9 milhões de paulistas aqui, para dizer que o meu voto está viciado. Então eu não conheço todos os conteúdos e eu acho que o inquérito não conhece também, porque senão já tinha sido encerrado e dado conhecimento público. Senador, a gente está chegando do final, então vou pedir para o senhor, inclusive, ser um pouco conciso na resposta, mas gostaria de ouvi-lo antes de terminarmos. O senhor vê o bolsonarismo, o presidente Jair Bolsonaro, chegando forte em 2022 para as próximas eleições? Não. Conciso mesmo, né? Por quê? Dá tempo de elaborar. Eu acho que ele vai ter uma massa de seguidores significativa, mas não o suficiente para que ele decida ir para uma reeleição. Exatamente porque eu não vejo o presidente recuar em algumas posições que ele tem adotado, e eu vejo um enfraquecimento da bandeira. A bandeira era as bandeiras que conduziram à presidência. Vamos tirar a esquerda, vamos tirar o PT. Isso ele fez, merece uma estátua em cada município brasileiro. Combate intransigente à corrupção, não fez. Resgate da segurança pública, não fez. Senador Major Olímpio, do PSL por São Paulo, muito obrigada por essa entrevista ao O Ponto. O nosso entrevistado hoje é o senador pelo PDT do Ceará, Cid Gomes. Senador, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Caio. Prazer estar com você. Senador, indo direto ao ponto com o senhor recentemente virou ali protagonista de um episódio que entrou ali, talvez, até no folclore da política nacional, quando o senhor subiu uma retroescavadeira, avançando ali contra policiais amotinados, tomou um tiro, foi para o hospital. O senhor fez uma reflexão já sobre esse episódio? Bom, Caio, eu lhe digo o seguinte, foi um conjunto de fatores, né, que me levaram a tomar a atitude que tomei. Eu acho absolutamente impossível que todos os fatores somados venham a se repetir. Eu não vou cansar os seus telespectadores com explicações, mas eu faria a seguinte ponderação. Se você vai andando por um beco de São Paulo e encontra um agrupamento de pessoas ofendendo, violentando uma criança, você tomaria alguma iniciativa? Essa é a pergunta que fica. Tem gente que certamente pode não tomar. A minha índole é de tomar uma atitude. Senador, no caso do motim no Ceará, já que policiais não podem fazer greve, né, foi o que aconteceu no estado, queria a sua avaliação sobre a reação do governo federal nesse caso. O presidente Jair Bolsonaro evitou criticar o movimento, inclusive evitou classificar como um motim, né, se referiu como uma greve. Ao mesmo tempo, o governo federal atendeu ao pedido do governador, enviou tropas, depois decretou a GLO, a Operação de Garantia da Lei e Ordem. Então, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre a atuação do governo federal no caso.
Bom, nós reconhecemos aqui a iniciativa do governo federal de atender à solicitação do governo do Estado, de enviar forças federais e, para além disso, a Força Nacional, a presença do Exército. Nós sabemos reconhecer, apesar de sermos de oposição ao governo Bolsonaro, mas também eu, pessoalmente, não tenho dúvida de que ele fez isso muito a contragosto, porque a ligação dele com essa coisa que lidera esse movimento, as conhecidas milícias, né, é muito estreita. Então, senador, eu queria pegar esse caso do senhor ali, do Ceará, do seu estado. Ele é apontado como um case ali, inclusive dessa possível politização ali das polícias militares e até como sendo um braço armado do bolsonarismo. Isso é fato? O seu estado tem esse embrião desse possível movimento que pode se tornar maior? Qual que é a sua avaliação sobre isso? A Polícia Militar do Ceará e também a Polícia Militar de todo o país pode vir a se tornar ali um braço do bolsonarismo? Bom, o movimento reivindicatório na área das polícias, ele é anterior ao Bolsonaro. Eu mesmo, quando era governador, tive aqui uma sequência de um movimento que aconteceu no Piauí, aconteceu na Bahia, que o Bolsonaro flerta com esse tipo de movimento e que vai procurar se utilizar ou aparelhar esse movimento a seu serviço e em campanhas políticas, inclusive municipais que viram agora, eu não tenho dúvida nenhuma, a gente aqui no Ceará deverá ter um candidato dessa representação concorrendo à Prefeitura de Fortaleza. Mas o senhor enxerga hoje esse como um motivo de preocupação para os governadores, o crescimento do bolsonarismo entre as tropas? Os governadores devem se preocupar? Ou como conter esse tipo de manifestação partidária, ideológica? Bom, eu penso sinceramente que o sentimento da população, a opinião pública brasileira, nesse movimento que estava iniciando aqui no Ceará, mas que já havia informações de que ele ia se replicar em outros estados brasileiros, a opinião pública rejeitou, criticou muito, a própria imprensa não tratou como havia tratado no passado, como um movimento legítimo de reivindicação e já tratou como motim, né? Tudo isso eu acho que arrefeceu, de alguma forma, à disposição das lideranças. Eu acho que a partir do que aconteceu no Ceará, outros estados brasileiros reduziram ou não levaram adiante aquilo que estava para acontecer. Acho que há hoje uma outra visão coletiva desse tipo de movimento. O senhor é colega ali no Senado do senador Flávio Bolsonaro. O senhor vê um movimento do Senado Federal em protegê-lo ou um movimento do senador de buscar uma proteção ali do Senado Federal, tendo em vista essas recentes acusações, prisão do Queiroz? Como que a casa que o senhor trabalha está avaliando essa questão toda? Já deu para perceber que há assim, um sentimento predominante, eu não diria de proteger, né? Mas é de não se voltar contra um colega. Eu acho que isso é meio que parte da tradição, da liturgia do Senado. Com certeza, se a Justiça, se a Assembleia, se a segunda instância da Justiça no Rio de Janeiro, a primeira, ou o próprio Supremo fizer alguma coisa, pode ter certeza que eu não acredito que haverá uma insurgência do Senado, mas também não fará nada para precipitar um julgamento em relação a ele. Acho que a posição do Senado, pelo que eu sinto lá, é meio que de lavar as mãos, deixar que as instâncias jurídicas cuidem do assunto. Senador, o senhor falou agora há pouco sobre o que o senhor vê como uma relação do presidente Jair Bolsonaro com milícias. Essa foi a sua colocação. Por que o senhor faz essa afirmação? Baseado no quê? Queria que o senhor explicasse. É só sair vendo. O Queiroz, aquele outro que foi assassinado na Bahia. Enfim, é muito estreita a defesa, as homenagens que a família, parlamentares, em outras oportunidades, fizeram a essas figuras conhecidas por serem milicianos no Rio de Janeiro. Então, para mim, isso é uma obviedade. Agora, nesse caso do Fabrício Queiroz, que é o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro,
O senhor enxerga isso como uma ligação ou um problema, uma fonte de problemas para o senador, ou necessariamente todo esse caso arrasta o presidente Jair Bolsonaro para esses questionamentos, essas colocações? Olha, a prática de promover o que se chama aí rachadinha, isso muda de lugar para lugar. Infelizmente, é uma prática comum em boa parte dos parlamentos brasileiros, né? Ela está presente eu já vi aí denúncias, sim, muito objetivas. No gabinete do mais novo lá, o vereador, não sei exatamente qual é o 01, qual é o 02, qual é o Carlos 03. Bolsonaro. No Flávio, que parece que o Flávio é o 01 como deputado, e o Bolsonaro é assim, réu confesso na utilização, no desvio de finalidade de recursos públicos. Ele deu de viva voz uma resposta para uma pergunta: o que é que você fazia se você tinha um apartamento, o que é que você fazia com o dinheiro do auxílio moradia e tal? Ele dizia: não, eu alugava um flat. Para quê? Palavras dele, para comer gente. Então, ele é réu confesso nessas coisas. Um dia desse flagraram uma funcionária de um sítio lá do Cabo Frio ou do Búzios, não sei, uma dessas praias, Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. Então, o desvio nessa forma de gastos das verbas de gabinete é notório na família inteira. O que há, para além disso, no caso deles, e aí eu não sei até que ponto isso envolve o Bolsonaro, é o retorno e esse retorno, né, a história dos laranjas, para fazer com que esse dinheiro retorne para bens particulares, feito através de milicianos. O dono de uma pizzaria no Rio de Janeiro, foi esse que foi assassinado lá na Bahia, enfim. Qual que é a sua avaliação do caso? O senhor acha que esse caso é suficiente tanto para levar adiante um processo contra o Flávio ou levar adiante, eventualmente, um processo contra o presidente da República? Ações passadas, antes do exercício do mandato, não podem ser alegadas para uma perda do mandato atual. Obviamente, a partir de desdobramentos judiciais, se a pessoa realmente é condenada, aí ela deixa também de atender os pré-requisitos de moralidade pública para o exercício de qualquer cargo de representação parlamentar ou executivo. Então, para ficar claro, o que o senhor está nos dizendo? Que o senhor entende que desdobramentos do caso Queiroz não seriam suficientes para um processo contra o presidente da República, é isso? Isso é a letra explícita da Constituição. Você não pode ser afastado de um mandato por um crime cometido antes do exercício do mandato. A possibilidade de impeachment ou de cassação de mandatos só pode acontecer por crimes cometidos durante o exercício do mandato. Quem diz. Agora, o Bolsonaro está dando margem todo dia para isso. Eu, em tese, sou contra a vulgarização desse instituto que chama impeachment. Se poderia aprovar no parlamento um pedido de um plebiscito, de uma consulta popular, onde todos os brasileiros iam votar se desejam a permanência sem que haja a incorrência de um crime, só mesmo pelo fato de não estar fazendo um governo que agrade a população. Impeachment, para mim, deve ser utilizado em casos de absoluta gravidade. Ele não pode ser banalizado. Mas o Bolsonaro ele tem dado repetidos motivos para isso. E são ações no exercício do governo que começam a trazer prejuízos graves para a população. Você vê, por exemplo, se a gente, ao final de uma pandemia como essa, for pesquisar quantas pessoas tiveram o agravamento da sua situação pelo uso de uma medicação que o presidente da República prescreveu, e ele está denunciado por isso, entre outras coisas, no Tribunal de Haia, que acolheu a denúncia. Então, vai haver aí uma investigação e isso pode gerar um desdobramento. O Bolsonaro pode ser responsabilizado pela morte de pessoas, né, por iniciativas, por ações dele no exercício da presidência da República. Nesse caso, o senhor está falando da cloroquina, da defesa do presidente do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina para combater a Covid.
Claro, claro, que autoridade tem? Isso é uma coisa de especialistas. Como é que um presidente pode cometer a inconsequência de prescrever, recomendar um remédio que é comprado em farmácia, que nem precisa de receita médica, né? Então, isso, a meu juízo, atenta, né, é um crime contra a população. O que se tem que ver é apurar se houve realmente pessoas que perderam a vida por conta da utilização recomendada pelo presidente da República. Senador, então, para ficar claro, o senhor entende que desdobramentos do caso Fabrício Queiroz não podem ser usados contra o presidente Jair Bolsonaro, é isso? Isso não é uma opinião minha, bem entendido. Isso é um dispositivo da lei. A lei diz que ninguém pode ter o seu mandato cassado por crimes cometidos antes do exercício do mandato. O mandato só fica em risco se o crime for cometido durante o prazo de exercício do mandato. Então, no caso deles, questões anteriores não podem ter repercussão legal, jurídica, formal, para justificar uma cassação ou um impeachment. Você avalia esses últimos movimentos dele, senador, esses movimentos aí que são considerados aí gestos de pacificação em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação ao Congresso, essa montagem de base aliada? O presidente mudou? Bom, eu acho que qualquer movimento nessa direção, antes tarde do que nunca, né? O Bolsonaro, lamentavelmente, ele tem um espírito muito belicoso de briga, de agressão, e ele fez a sua vida assim, conquistou os seus mandatos assim, inclusive acho que esse de presidente da República foi fundamentalmente um ato de negação, né? Na medida que a pessoa deixa de ser candidato e passa a ser o presidente, o que ele deve fazer, o que ele deveria fazer, a meu juízo, era um grande esforço de pacificação, né? Um chamamento, um apelo para que encerrem-se as questões que dividiam o país, para que a gente possa unir toda a população, conclamar todos os partidos, todas as forças, todos os segmentos para governar focando nos problemas do Brasil. Mas ele não age assim. Quando ele começa a ver que está indo além da conta, que começa a ter alguma ameaça sobre o seu mandato, aí ele toma iniciativas pacificadoras, né? Enfim, acho que é o que está acontecendo agora no momento. O senhor, então, não acredita que esse movimento do presidente vai durar, que isso é uma nova postura? O senhor entende, então, que é algo pontual? A natureza dele é beligerante. Claro, repito, quando ele começa a se sentir ameaçado, aí alguém deve aconselhá-lo e ele deve ter surtos de humildade, mas a natureza dele é de arrogância, de prepotência. Se parássemos agora ali, qual que seria o legado assim, do governo Bolsonaro? Os livros de história no primeiro mandato e meio, né? Já estamos na metade do segundo ano. Qual que é a sua avaliação? O que dizer sobre este 1 ano e meio? Eu me esforço, sinceramente, para não ser assim considerado uma pessoa radical, de oposição insana ao presidente. Eu já votei algumas matérias lá, ontem mesmo, a gente votou por unanimidade uma medida provisória, né, do governo. Então, eu me esforço para separar o que é de interesse do país e o que é maluquice, perdoe, do despreparado Bolsonaro. Mas ele consegue mexer com muita coisa, né? Afinal de contas, é o presidente da República, afinal de contas, é quem tem a caneta, né, para usar uma expressão dele. Você vê o seguinte, vamos ficar num caso aqui, um ministro dele, nomeado por ele, porque estava tendo reconhecimento da população, ele começou a enxergar nele um adversário. Ele é paranoico, né? Acho que ele só pensa na reeleição, a despeito de ter dito até que não seria candidato à reeleição, mas ele só pensa nisso, só pensa naquilo, né? E quando viu o ministro lá com um bom índice de aprovação, ele cuidou de tirar o ministro. Esse Witzel, governador do Rio de Janeiro, deve a eleição dele ao fenômeno Bolsonaro. Mas quando acho que ele começou a achar que o Witzel tinha pretensão de
de ser candidato a presidente, também rompeu com ele. Portanto, assim, legado, sinceramente, na hora que as iniciativas do Guedes nessa área liberalizante poderiam, segundo ele, começar a ter efeitos, vem uma pandemia dessa que nos induz a maior recessão da história do país. Então, sinceramente, está difícil encontrar um legado para ele. E eu torço até que, pelo Brasil, que as coisas não fiquem tão ruins assim, mas a tendência é muito ruim. Os prognósticos são muito ruins para o país ao longo dos próximos meses e anos. Aproveitando que o senhor teve passagem pelo Ministério da Educação, né, ministro da Educação do governo Dilma Rousseff, gostaria da sua avaliação sobre o que estamos vendo nessa pasta no governo Jair Bolsonaro. Tivemos aí o terceiro ministro, né, que saiu do comando do MEC. Por que o governo Jair Bolsonaro está tendo tanta dificuldade de acertar no Ministério da Educação? Acho que alguém meteu na cabeça dele que ele iria fazer conscientização ideológica ou ia fazer... ia conseguir adeptos ideológicos através de uma política centrada no Ministério da Educação. Eu creio que seja basicamente isso. No final das contas, você lembrou, eu passei lá, embora que muito brevemente, né? Mas o papel do Ministério da Educação é um papel de liderança. O Ministério da Educação praticamente não tem uma matrícula, né? O ensino infantil é feito pelos municípios, o ensino fundamental, estados e municípios, o ensino médio é feito pelos estados. As universidades, eu estou falando de públicas, né? Tudo matrículas públicas. As universidades, elas são feitas, óbvio, com recursos do Ministério da Educação, mas são autônomas. Então, tem reitores com mandatos, com autonomia, com orçamentos próprios. Então, o papel do Ministério da Educação, se quiser efetivamente atuar, é muito restrito, diretamente. Ele não tem essa opção de implantar um modelo pedagógico, né? Quem faz isso são os municípios, as universidades autônomas e os estados. O papel, a meu juízo, do Ministério deveria ser liderança, né? E o perfil das pessoas que ele tem convidado até o presente momento está muito distante disso, né? Então, ou ele revê essa visão, ou a gente vai ficar com essa, infelizmente, cabo de guerra, né, entre o Ministério e toda a rede de educação do país. Senador, todos os indicativos ali nessa sucessão no Ministério da Educação era de alguém com viés mais alinhado à academia, mais afeito ao diálogo. O senhor enxerga, pelo menos no processo de escolha, de sucessão de Abraham Weintraub, um enfraquecimento dessa ala ideológica, né, chamada ala ideológica olavista do governo Bolsonaro, ou o senhor acha que é apenas um momento que fruto do acaso ali, que depois essa questão ideológica permanece e permanecerá no governo Bolsonaro muito forte? Olha, de novo volta a personalidade do Bolsonaro. Quando ele escolheu o colombiano Vélez, o Vélez tem, a despeito de ser um conservador, né, mas ele tem um vínculo com a educação, ele tem uma história com a educação, né, muito menos no que o papel eu defendo para o Ministério, que é um papel de liderança, mas de alguma forma um vínculo profissionalmente com a educação. Esse Weintraub, ele não tem nada a ver com a educação. Então, ele acontece no momento que o Bolsonaro estava se julgando forte. Ou seja, ele retoma a posição. No começo, ele entrou com humildade, acho que assustado com o fato de ser presidente, ter sido eleito presidente, e com os desafios que ele começava a tomar conhecimento. Ele sabia muito pouca coisa da realidade brasileira. Então, fez um ministério tentando. Eu lembro que ele convidou a Viviane. A Viviane é um extraordinário quadro para isso que seria a liderança, a Viviane Sena, né? Ela acabou não aceitando, acho que já conhecia um pouco da personalidade dele. Mas quando ele estava forte, acho que quando ele escolheu o Weintraub, ele estava se julgando o rei da cocada preta. Foi aconselhado por militares, creio, para escolher o Decontelli, mas o Decontelli acho que pisou na bola, né?
Senador, trazendo então agora, mudando de pasta na esplanada, né? Trazendo complicações para o presidente que surgiram ali com a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Gostaria de ouvi-lo nesse caso, né, que ganhou grande repercussão. A gente teve ali basicamente uma guerra de versões. Moro saiu dizendo que Bolsonaro não tinha um compromisso com o combate à corrupção, que fez tentativas de interferir na Polícia Federal. Bolsonaro nega, diz que não tentou interferir na Polícia Federal, que tentou mudar ali o diretor-geral, que é algo que ele tem direito, por exemplo. Em quem que o senhor acredita nesse caso, já à luz do que a gente viu nessa investigação? Eu acho que os dois têm razão. Acho que os dois têm razão. Para mim é o seguinte, a prévia para mim é de que o Moro, a despeito de ser considerado aí por muitos um herói nacional, um combatente da corrupção, eu não o enxergo como tal, né? Eu acho que ele é um carreirista, que é um oportunista e uma pessoa que malversou a profissão. Ele, como juiz, exerceu a profissão para somar, para atender os interesses carreiristas e oportunistas e ideológicos que ele tinha. Então, isso para mim desconsidera, né, como uma pessoa correta, séria, o juiz Sérgio Moro. Nunca acreditei, sempre achei um farsante. Para mim, juiz tem que ser duro, né, tem que resolver os problemas, corrupção tem que ser combatida, mas na hora que a gente começa a transformar isso em shows pirotécnicos, é porque o cara tem uma segunda intenção. Então, se ele é capaz de malversar a profissão, ele é capaz de malversar os seus princípios. Portanto, os seus princípios, a meu juízo, são só fachada, são só estratégia de um plano maior que ele tem, que é de entrar na política, né? Muito bem, agora ele está no ambiente da política, vamos discutir como político, ele não vai ter mais a toga do juiz. O Bolsonaro, é claro, ele acha, né, que está sendo vítima de uma perseguição. Agora, o problema é que tudo indica que realmente os meninos se desandaram, né? Os meninos se comportaram mal. E é inimaginável que haja um acobertamento, que haja todo um complô para preservar aí a vida pregressa dos seus filhos e dele. Eu acho que ele, pessoalmente, está envolvido, tinha conhecimento e era o líder disso tudo. Essa coisa de rachadinha, essas práticas todas, relação com milícia, é do clã, né? É do clã Bolsonaro a prática. E o Moro estava querendo trocar, ele dizia, olha, eu até deixo você indicar, mas depois que eu for para o Supremo. E o Bolsonaro disse isso. Ele admitiu trocar, mas só quando fosse para o Supremo. Quer dizer, os dois têm razão. Os dois não são flor que se cheira. Senador, o senhor, na sua avaliação, o fato do Moro simbolizar ali a Lava Jato e também o Congresso ter sido alvo, boa parte do Congresso, das lideranças do Congresso ter sido alvo também, não só da Lava Jato, mas de outras ações ali de investigação, isso cria um mau humor contra o Moro, que seja o fato ali de referendar o que o Moro diz, referendar o que ele disse também contra o establishment político ali em geral? Bom, essa coisa, eu não quero aqui negar a corrupção no Brasil, eu não sou conivente com corrupção, eu acho que corrupção, além do mal, do desvio do dinheiro público, ele causa um mal, a meu juízo, muito maior, que é a perda de credibilidade da política. A política virou sinônimo de safadeza. E a gente não vai resolver nenhum problema do Brasil se não for pela boa política. Não vai se resolver o problema de educação, não vai se resolver o problema de saúde, não vai se resolver o problema de saneamento, de moradia, se não for pela política. Não existe outro caminho, não vai ser o mercado, né, ou quem quer que seja, que vai conseguir resolver os problemas sociais, a desigualdade de renda e os milhares de desafios que o Brasil tem. Quando se desmoraliza a política, você entra no mundo cão. Né? Então, ninguém confia mais em nada, ninguém tem mais esperança de nada, de coisa nenhuma, ou fica se fazendo surgindo esses pseudo-salvadores da pátria. Né? A nossa história é cheia de exemplos
de pretensos salvadores da pátria que um ano depois já decepcionam a população. Por isso é que eu digo que tem que ter planejamento, esse planejamento tem que ser pactuado antes da eleição para que já saibam muitas vezes, quando vão votar, que vão ter que fazer algum tipo de sacrifício em nome de um projeto duradouro, em nome de um projeto que realmente dê respostas aos desafios que nós temos no Brasil. Agora, vamos para a prática. Essa semana, nós tivemos uma operação da Lava Jato. A Lava Jato não é só Curitiba, ela tem uma secção, acho que na Brasília, outra no Rio, outra em São Paulo, e teve uma operação lá contra uma pessoa famosa, conhecida e tal, colega lá, colega do Senado. Quem é o juiz? Quem foi o juiz que determinou as iniciativas? Bom, vocês estão aí, até talvez saibam, mas a média dos brasileiros não tem a menor ideia. E a justiça deve ser feita assim. Deve ser feito o que tem que ser feito, a operação tem que ser feita. Agora, o juiz tem que ser discreto. Na hora que o juiz começa a querer ser um ator, ele perde a necessária isenção, que é o princípio basilar da justiça. Senador, qual a sua avaliação sobre a presença dos generais e dos militares no atual governo? Na sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro se fia nas Forças Armadas como um instrumento ali até para ele se empoderar no cargo? Eu não tenho dúvida disso. Ele acredita no íntimo dele que, tendo colocado no governo a quantidade de militares que colocou, das 3 forças, ele estaria preservando ou ajudando a reforçar o seu mandato. Eu, sinceramente, não acredito que a instituição, Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, de fato, cumprirão esse papel. Eu acho que no dia que a Justiça resolver alguma coisa, se resolver, porque a Justiça pode processar, né, um presidente e condená-lo. No dia que o Congresso Nacional, a Câmara, aceitar um pedido de impeachment e o Senado autorizar e o Senado efetivar, eu tenho certeza que as Forças Armadas reconhecerão o seu papel de defesa do país e não de defesa de um governo. Mas o senhor vê algum tipo de possibilidade de risco à ordem democrática? Muito se falou recentemente, né, desses impulsos em direção a algum tipo de ruptura. O senhor acredita? O senhor vê exagero nesse tipo de leitura? Eu acho que são arroubos do Bolsonaro. Arroubos sem fundamento. Ele não tem retaguarda para isso. Eu, sinceramente, não vejo risco. Não vejo risco comparar os dias de hoje com 64. Eu tinha 1 ano de idade, mas já ouvi muito sobre o que aconteceu. Na época existia um grande movimento, né, em que a elite econômica apoiava, a grande imprensa brasileira apoiava, forças internacionais apoiavam. Então, foi uma conjunção de fatores que permitiu a revolução, o golpe de 64. Nesse momento, nunca a população valorizou tanto a democracia. É o momento de maior apoio à democracia. Então, definitivamente, para mim, risco zero. Né? Risco zero de haver alguma ruptura na democracia do nosso país. Senador, eu queria falar um pouco também sobre a sua região. As pesquisas ali, inclusive pesquisas da oposição ali, de alguns governadores aí da região Nordeste, apontam um crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas camadas mais baixas ali, de menor renda da população, em razão do auxílio emergencial. O senhor nota isso? O senhor nota uma mudança do humor da região Nordeste em relação ao presidente da República devido ao auxílio emergencial? Olha, as pessoas mais pobres, elas são tão descrentes, elas são tão ver para crer, né, que na medida que tem alguma coisa de fato, elas acabam reconhecendo. Então, eu, coincidentemente, havia comentado anteontem, eu não vi nenhuma pesquisa, mas tenho sentido que na população mais pobre diminuiu, eu não diria que está aprovando, adorando, mas diminuiu a resistência ao Bolsonaro, tá certo? Para mim, isso, o meu faro estava sentindo isso. Você está me dizendo que pesquisas
Então, apontando, meu faro estava reto. Não creio que isso seja capaz de reverter uma onda. Eu acho que aqui há um sentimento predominante de oposição à Por quê? conduta, à forma de agir do Bolsonaro. Por que, senador, tem esse sentimento? O Nordeste é o bastião aí da oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Não, eu estou falando, as pessoas mais pobres, elas reconhecem, são gratas, isso é uma virtude, né? É uma virtude, ela recebia 100, e agora está recebendo 600, né? Então ela é grata. Esse cara não é o satanás tão grande como diziam, não, tá? Porque as coisas são muito maniqueístas também, né? Eu não vou dizer que o Bolsonaro tenha ódio, eu não sou assim, né? Ódio a pobre, né? Ele tem um temperamento, um comportamento, uma visão equivocada sobre o Brasil, mas não acho que queira que os pobres morram. Então. Senador, esse movimento recente de Jair Bolsonaro, de tentar dar mais ênfase à questão social, também uma visita que ele fez recentemente ao Nordeste para pontuar ali, né, uma obra, a transposição do São Francisco, e esse esforço para montar uma base parlamentar, a aproximação com o Centrão, tudo isso começou a ser comparado com o movimento que o ex-presidente Lula fez, ainda no seu primeiro mandato, quando acabou ali se vendo alvo, né, o governo atingido por escândalos. O senhor também vê essa relação? Há similaridades? Óbvio que tenho que reconhecer pelo menos duas fortes similaridades. Os dois estavam sendo alvos de investigações, de denúncias, né, o Lula no mensalão e o Bolsonaro nessa questão dos rachadinha, dos familiares, e ambos fizeram esse movimento de tentar cooptar o apoio do Centrão em bases fisiológicas, né, cargos e recursos para investimento dos deputados, dos parlamentares em seus municípios. Mas acho que as semelhanças se esgotam aí. Eu acho que o Bolsonaro tem um grande problema, vou repetir talvez já pela quarta vez, o Bolsonaro é incapaz de planejar, ele não tem um projeto. E diferente do Lula, acho que o Lula tinha um projeto. Então, eu acho que isso é terrível. E há uma outra questão fundamental também, que o Lula fez isso no momento em que a economia começava, o Lula pegou o país numa recessão e o país começou a dar sinais positivos. O Bolsonaro está ao contrário. O Bolsonaro, embora os números do Michel Temer não sejam lá essas Coca-Cola toda, mas ele piorou os números e a tendência é que daqui para frente nós já vamos ter 900 bilhões de déficit público esse ano. É óbvio, tem uma pandemia, mas, enfim, a economia depois vai analisar isso com frieza, né? E eu acho que a situação diferenciam muito fortemente aí. A falta de um planejamento, a falta de uma visão de pelo menos médio prazo, não falo nem de longo, e a própria situação da economia, boa parte já provocada pelo Bolsonaro. Desgaste da economia. Senador, o senhor acha que, de alguma maneira, Bolsonaro consegue entrar melhor no Nordeste? Eu queria ouvir do senhor por que o Nordeste, na sua avaliação do que o senhor ouve aí, no seu estado e com seus colegas de outros estados aí da região Nordeste, por que ainda é o bastião ali forte da oposição ao presidente da República? Eu acho que é uma sabedoria, a sabedoria da população. O povo tem essas percepções, muitas vezes instintivas, eles não estão discutindo no dia a dia a política, como os jornalistas e os políticos fazem isso, mas as pessoas têm percepção, né, e sabem, de fato, quando há uma preocupação maior, um governo mais solidário e mais atento às suas demandas e às suas necessidades. Repito, o fato de estar sendo pago esse auxílio emergencial, isso fez com que a rejeição ao Bolsonaro reduzisse em muitos setores. É um sentimento meu, certo? E você fez referência em pesquisa, mas daí a apoiar, não creio. Eu acho que a estratégia de todo político aqui, todo candidato a prefeito, colar no seu adversário que ele é o candidato do Bolsonaro. Com isso, a pessoa acaba melhorando de posição se essa estratégia realmente tiver veracidade, tiver verossimilhança, né?
O senhor trouxe há pouco, né, os efeitos aí para a economia da pandemia, né, que segue, infelizmente tem atingido em cheio o país. Como é que o senhor vê os reflexos disso para o governo Jair Bolsonaro aí no médio prazo, né, já olhando para 2022? O senhor vê o Jair Bolsonaro ainda assim chegando forte nas próximas eleições? Bom, eu acho 2 anos pode acontecer muita coisa, mas a boa parte daqueles que acabaram, conservadores brasileiros, conservadores na economia, né, que acabaram no final ficando com o Bolsonaro, já preferiam antes outra alternativa. Eles preferiam, por exemplo, o Alckmin, que acabou não decolando, porque nem tudo você consegue acertar com o povo, né? Não dá para achar que a mídia, o grande poder consegue. Aliás, o povo tem uma certa percepção para isso, né? E instintivamente vê que aquela coisa está muito arrumada, muito bem arrumada para ser uma coisa dos mesmos, dos ricos e tal. Então, mas esses ricos, eles, a meu juízo, já começam, aqueles que pensam mais, aqueles que elaboram mais, já começam a ensaiar outras alternativas. Fernando Henrique, por exemplo, é um porta-voz dessa coisa. Então, já está estimulando lá o Huck, né? Não sei se o Dória pode ser uma alternativa dessas pessoas, vai depender muito do desempenho dele no governo de São Paulo, que não está bem, né? Com tendência de piorar. Agora, também não é tão fácil, né? Não é tão fácil. O Moro é uma alternativa desse sentimento aí conservador econômico, né? Vai ser difícil, porque o Bolsonaro, como ele está ancorado em muitos grupos assim isolados, os milicianos, o pessoal das armas, que defende armamento, o pessoal que virou ardoroso, essas frações religiosas radicais nos costumes. Então, é difícil que alguém consiga somar tantos micro-universos como o Bolsonaro conseguiu somar. Mas, obviamente, também ele vai se desgastando, né? Naqueles que não são militantes, não são de nichos, né? Que acho que ele ainda continua mantendo, ele vai se desgastando, porque muita gente dizia assim, esse cara, ele não é político. Mas como não é político? Ele é deputado há 7 mandatos e tal. Não, mas ele não se mistura, não. O fato agora dele estar fazendo essa aliança, dando cargo, dando verbas para o Centrão, vamos dizer assim, já começa a fazer com que essas pessoas também vá deixando de ter encanto por ele. Então, são uma série de negações que ele vai dando e vai perdendo simpatizantes. Senador. Mas, repita ainda, de qualquer forma, é difícil, não é fácil alguém ocupar o seu lugar. Eu acho que ele tem preferência por uma vaga no segundo turno. Acho que ainda hoje tem preferência por uma vaga no segundo turno. Ele tem aí esses 25%, 30%, que é uma coisa muito pulverizada, de gente assim que não houve muito argumento. Agora, todos que o senhor citou aí são candidatos, no mínimo, ali de centro-direita. O caminho ainda, a saída ainda é à direita, e a esquerda, nesse debate todo, ainda não será a hora da esquerda voltar ou se estruturar de maneira competitiva para enfrentar a direita, seja o Bolsonaro, seja qualquer um desses aí que o senhor citou? Essas coisas direita e esquerda, elas têm assim difícil percepção na média da população. E, lamentavelmente, o governo do PT, né, do período do PT, ele passou para muita gente a impressão de que associou esquerda à corrupção. Isso é uma mácula que nós, progressistas, eu me situo nesse campo, vamos ter que conviver e demandar um tempo ainda para que a gente possa recuperar isso. A associação de esquerda com corrupção, com malversação, é algo assim, muito, muito forte ainda. A gente vai ter que superar esse desafio. Mas acho que na medida que a gente começa a mostrar que o grande problema brasileiro de má distribuição de renda,
né, que precisa equilibrar mais isso, e que o papel do poder público é de suprir isso ou diretamente através de uma educação de boa qualidade. Na medida que você dá uma educação de boa qualidade para a população, você está reduzindo a desigualdade financeira, né? Porque pelo menos esse custo a pessoa não vai ter. Na hora que você dá um bom sistema de saúde, também você vai reduzir ou vai atenuar as desigualdades. E aí um grande esforço de planejamento econômico para recuperar a indústria, privilegiar quem trabalha e quem produz. Esse é o grande desafio do Brasil, em detrimento do sistema financeiro. É impressionante, mesmo numa quadra como essa, em que você está vendo todos os setores tendo gravíssimos prejuízos, serviços, comércio nem se fala, fechado, o setor informal, e os bancos continuam praticando lucros recordes, né? Então, isso mostra que tem algo de muito errado. Então, alguém que saiba explicar isso isso é uma postura de esquerda, né? Essa é a verdadeira postura de esquerda, quem luta pela distribuição de renda, mas está confundido. Na medida que você consegue resgatar essas coisas, ou dizer, sem até dizer que é de esquerda, eu tenho dito assim, os progressistas, né? Como a esquerda está meio queimada, os progressistas, eu acho que teriam que se juntar. Não é fácil, não é fácil. Tem a célebre frase que a esquerda só se reúne na cadeia, mas aqui no Brasil é muito mais do que isso. Acho que hoje muitos partidos progressistas já estão, embora longe ainda, mas já estão conversando. A gente tem um fórum do PDT, o PSB, a Rede e o PV. E o PT, por que não está aí, senador? O PT não está porque o PT, a natureza do PT, com todo respeito, eu não quero aqui agredir ninguém, né? Mas a natureza do PT é uma natureza hegemônica. O PT acha que eles é quem tem que hegemonizar a esquerda no Brasil. E não, bom, pode até dizer, está no direito deles, pois bem, está no direito deles. Mas isso realmente dificulta, e na medida que o PT enfraquece como enfraqueceu, né? Esses outros partidos, se juntarem, acho que podem ter uma postura que chame mais a atenção e ser uma alternativa progressista para o Brasil. É nisso que a gente acredita. E aí, sei lá, mais tarde, quem sabe o PT também não venha se somar a isso. Senador, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto comigo e com a Renata. Obrigado, Caio. Obrigado, Renato. Prazer.